Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça, inscreva-se neste canal. Este canal tem mais de 120 vídeos à sua disposição. Com certeza, um desses vídeos será bastante ideal para você ser edificado. Hoje eu vou trazer um vídeo rápido aqui, falando sobre algo que se pratica muito nos dias atuais e que passa despercebido do ponto de vista cristão religioso, certo? Há um tipo de pecado que as pessoas praticam e com a maior facilidade e parece que elas acham que não é pecado, certo? Então vou trazer isso hoje para que nós cristãos possamos nos policiar e não cairmos nesse pecado que é horrível, tá bom? Então vamos ver isso agora. Então, o tema de hoje é o pecado dos dias atuais. O que mais se pratica dos dias atuais, certo? Pense aí você, o que mais as pessoas estão praticando nesse exato momento que eu estou falando aqui, certo? Então, há muita coisa para se pensar. Mas eu vou passar a tela seguinte para você entender de que eu estou falando. Bem, um dos pecados que é muito praticado nos dias atuais, analise, observe, perceba, né? É a mentira, certo? É algo que as pessoas praticam com a maior facilidade, seja para o comércio, seja para a política, enfim, autoridades, principalmente nesse país, né? As autoridades estão aí mentindo o tempo todo e de repente se descobre que é mentira, aí aparece na mídia dizendo, olha, o ministro tal mentiu. Então, eu coloquei aqui, a mentira tem perna curta, sabia? Um dia a pessoa descobre a verdade. Pense nisso. Então, eu tenho visto aqui o presidente da República sendo desmentido, né, pelas mídias. Eu tenho visto ministros do Supremo serem desmentidos pelas mídias. Eu tenho visto isso aí, né? Então, o Brasil está impregnado de mentirosos, principalmente entre as pessoas que têm poder. E essas pessoas mentem com a maior facilidade do mundo simplesmente para defender o seu lado. Simplesmente para isso. Eles se comportam como se isso não fosse pecado, certo? Mas a Bíblia nos mostra que é um grande pecado. Vamos em frente? Eu coloquei um episódio aí interessante, que é justamente para não passar despercebido. O pecado de Abraão. Quando você lê Gênesis 12, 10 a 20, você vai perceber que Abraão mentiu quando chegou no Egito, porque a esposa dele era muito bonita, e ele teve medo que os homens o assassinassem, os homens daquela região, para ficar com a esposa dele. Então ele aconselhou a mulher que mentisse e dissesse que não era a esposa dele, mas irmã. E então isso aconteceu e foi um grande desastre. Leia o texto lá de Gênesis. Foi um grande desastre na casa de Faraó. Deus, claro, Deus não queria que aquela mulher, a mulher de Abraão, a mulher santa, se desposasse com Faraó. Então, quando você lê Gênesis 12, 10 a 20, você vai perceber e você vai entender que Deus jamais aprovou a mentira de Abraão. Certo? Não pense que Deus aprovou o pecado de Abraão. É interessante que tem até cristãos que usam esse texto aí como quem diz, não, Abraão mentiu, então não é uma coisa tão grave, não é uma coisa, mas foi gravíssimo lá no Egito quando isso aconteceu. Então Deus não aprovou de forma nenhuma o pecado de Abraão. Então não use isso como desculpa para mentir. Então vamos em frente. Veja o desastre que é a mentira. O próprio Jesus,
disse, e João registrou no capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deu para você entender a gravidade da mentira? Vamos em frente. Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Paulo está mostrando aqui aos Efésios que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Você imaginou um membro do corpo de Cristo mentindo desvairadamente por aí? Não é fácil, viu? Não é uma coisa recomendável de forma nenhuma. Então, claro, Deus abomina a mentira e em outros textos eu vou mostrar aqui, é claro que eu podia trazer aqui mais de 200 textos condenando esse pecado da mentira. Mas eu estou trazendo poucos, claro que o vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Mas Deus abomina a mentira. Colossenses 3, 9 a 10 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem daquele que o criou, claro, foi Jesus, né? Então nós estamos sendo renovados a cada dia. Então por que razão vamos mentir apenas para nos defender, para nos proteger? Tem pessoas que mentem até quando alguém bate na porta que eles não querem atender, manda uma criança dizer, diga que eu não estou. Isso é mentira. Então, com certeza, infelizmente, eu tenho que dizer a verdade, esse país que nós estamos vivendo é o país da mentira, certo? Não sou eu que estou dizendo, mas são as mídias, né, que dizem aí, são os noticiários, que o presidente da República mente, que ministros mentem, e a vida inteira das autoridades desse país, e principalmente os políticos, é de mentira. Imagine a maldição que traz para o nosso país tudo isso, certo? Um país da mentira, certo? Então vamos em frente. Romanos 1:25, é Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo está falando aí contra a idolatria. É quando alguém pega uma imagem e coloca aquilo como se fosse Deus, ou como se aquilo ali fosse uma representação autêntica de Deus. E com isso, a pessoa está mentindo, porque aquilo ali não é uma representação autêntica de Deus, nem de qualquer santo de Deus, certo? Então, é uma mentira que está sendo praticada e por isso Paulo fala veementemente contra isso aqui. Se você abre a sua Bíblia no Salmo 101, verso 7, veja o que o salmista diz. Ele diz: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Tem outro texto bíblico que fala, ao invés de fraude, fala diretamente a mentira. Mas eu vou repetir este aqui. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, observe você que é a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus que está mostrando que a mentira é algo diabólico, maligno, horrível, e é por isso que nós sofremos tanto nesta nação, porque há muita mentira neste país.
E eu vou concluir, como eu disse, eu poderia trazer aqui uma porção de aí 200 versículos falando a respeito disso, mas eu vou concluir nesse de Apocalipse, um versículo que vai mostrar para você, com certeza, a gravidade da mentira. Veja o que Deus diz através do Apocalipse de João. Ele diz, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Deu para você ver a gravidade do assunto? Ore pelo nosso país para ver se pelo menos as nossas autoridades se tornam mais verdadeiras. Porque no momento atual está horrível. A mídia o tempo todo aí anda desmentindo ministros, presidente, enfim, congressistas e um monte de gente aí que realmente profere mentiras. E a mídia termina desmentindo lá na frente. E mostrando documentos para provar determinadas verdades, certo? Então, vamos todos nós orarmos por nós mesmos, claro, para nos livrar da mentira, orarmos a Deus, e orarmos pelo nosso país, para que esse país se torne um país mais verdadeiro. Os políticos enganam, mentem e conseguem ser eleitos e depois não cumprem nada do que dizem nas suas campanhas. É horrível o que acontece com o nosso país. Então, meus queridos, aí está mais um alerta do canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem mais de 120 vídeos à sua disposição. Não se esqueça, inscreva-se neste canal, com certeza você será edificado. Grande abraço, até a próxima.